Sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. Aqui é o nosso encontro. Esse encontro ele foi meio repentino, assim, que eu decidi fazer, né? Porque eu tenho um compromisso comigo mesmo, onde toda terça-feira eu gosto de, às 4 horas da tarde, tirar um tempo para fazer isso, uma apresentação, né? A gente chama isso de educação continuada, que é trazer algum tema específico e ir trabalhando os óleos essenciais nesses temas. E, na verdade, acaba que demanda bastante, porque tem que montar a aula, preparar, cada vez a gente quer montar uma aula melhor. E aí, eu sempre tenho uma demanda muito alta sobre autismo. E, na verdade, eu, Thaís, não tenho experiência prática com autismo. Meus filhos, até hoje, né, assim, não tiveram nenhum diagnóstico do espectro de autismo, nada disso. E eu tenho muita. O meu compartilhar os óleos essenciais da Doterra, ele está num lugar muito de a minha experiência prática. Eu compartilho muito o que eu uso, tipo, como eu uso nos meus filhos, né? Não sei se você já me conhece, eu vou até me apresentar oficialmente aqui nessa apresentação, mas eu não tenho no autismo uma experiência prática. E aí, né? Por que eu estou contando isso para vocês? Para contextualizar como que eu montei esse material. E eu estava já há algum tempo sentindo no meu coração de fazer uma aula sobre autismo. Nisso, eu fui acionada por uma clínica de saúde, de nutrição em São Paulo, que é do Dr. Baracate, que é um médico bem renomado, bem conhecido, um Instagram enorme, a clínica, e assim, muitos seguidores. E as meninas me procuraram porque elas querem incluir os óleos essenciais como uma ferramenta para pacientes diagnosticados com TEA, e elas querem incluir os óleos essenciais. Duas nutricionistas me procuraram. E aí eu falei, nossa, que demais, porque eu estava já manifestando isso na minha vida, só que ao mesmo tempo eu não tinha experiência prática para dar aquela confiança de falar de um tema. Porque quando a gente usa um produto, a gente tem muita confiança para falar dele. Então eu não tinha esse lugar. E aí o que eu fiz? Aí eu já, assim, tenho muitos livros, já estudei muito. Há um tempo atrás, a gente fez uma semana do autismo, já faz alguns anos, assim, eu acho que eu estava grávida do Kai. O Kai está com 2 anos, então já tem mais de 2 anos que eu promovi uma semana do autismo. E aí tem uma aula com uma fono para falar sobre a parte da fala. Tem uma aula com uma psicopedagoga para falar sobre o aprender, a cognição como um todo. Tem com uma nutricionista, que na verdade é uma chefe inclusiva, que tem um filho autista e que precisou reformular toda a alimentação para conseguir resultados ainda melhores, porque o autismo, para você melhorar a qualidade de vida, né, com uma percepção do próprio paciente, né, não estou falando de deixar ele calmo, estou falando de deixar ele mais tranquilo, estou falando de ele não dar trabalho na escola, estou falando dele se encontrar e conseguir ter um aprendizado que seja natural, orgânico e incrível, né? Porque é um tema muito delicado e é um tema que sai do padrão e isso acaba gerando mais trabalho, principalmente para quem é a mãe, para quem cuida disso, porque precisa ter uma agenda maior de profissionais integrativos. Então, acaba que são, para você conseguir ter um suporte melhor, você vai ter que olhar para a alimentação, você vai ter que olhar para a terapia ocupacional, você vai ter que olhar para os óleos essenciais, você vai ter que olhar para várias, né? É uma das ferramentas, né? E aí eu fiz um curso, porque eu falei, gente, para eu produzir o material para a clínica do Dr. Baracate, eu preciso fazer um curso. Aí eu fiz um curso sobre óleos essenciais no autismo. E aí eu estudei muito, peguei um caderno, escrevi tudo, e aí isso é o resumo desse curso. Eu fiz essa apresentação para a clínica do Dr. Baracate. E aí, por isso que eu falei, vou fazer essa aula aberta, vou gravar, vou deixar essa aula gravada, porque aí eu consigo ajudar mais pessoas, que foi o grande objetivo de eu ter manifestado esse assunto na minha vida. Então, quem está aqui
Quem quer saber mais sobre óleos essenciais no autismo, esse material tá incrível e depois eu compartilho com vocês, beleza? Então, aqui, para quem não me conhece ainda, né? Eu me chamo Thaís Brunelli, eu sou farmacêutica de formação e eu trabalhei muitos anos na indústria farmacêutica, até que eu fui morar fora do Brasil e essa experiência me deu a oportunidade de começar a usar óleos essenciais, porque por mais que eu sou farmacêutica, na minha faculdade a gente aprendeu muito superficialmente sobre óleos essenciais, não tinha aplicação clínica de óleos essenciais. Eu até postei nos meus stories esses dias que o Conselho Federal de Farmácia incluiu o farmacêutico dentro da aromaterapia. Então, é até novo para o próprio conselho da minha formação incluir os óleos essenciais. Os óleos essenciais é uma prática milenar, mas ao mesmo tempo ela está sendo regulamentada recentemente. Então, é tudo muito novo mesmo. E aí, nesse tempo, morando fora, eu conheci os óleos. Comecei a usar os óleos essenciais para mim, especialmente na minha gestação, especialmente nas minhas questões de desconforto na gestação. E isso me deu uma experiência muito impactante. E aí que eu quis começar a falar de óleos essenciais. E aí eu me tornei aromaterapeuta, e aí eu usei os meus filhos, e hoje eu sou uma mamãe natureba e trabalho em parceria com a Doterra. Então eu tenho uma rede de clientes que eu ajudo os meus clientes a entender mais como que os óleos essenciais podem ajudá-los. E hoje a gente vai falar de como que pode ser no autismo. Então, de um modo geral, como que os óleos essenciais ajudam? Eles ajudam a gente no corpo físico, né? Então, eles podem ajudar a gente a dormir melhor, eles podem ajudar a gente a ficar mais calmo, ele pode ajudar a gente a melhorar o nosso humor, a nossa concentração, o nosso foco, o nosso raciocínio. Então, ele também ajuda no campo mental, né? Nas questões de ansiedade, de estresse. E ele também ajuda nas nossas questões emocionais. Então, como a gente está se sentindo, por que, que a gente está sentindo, todo um processo investigativo de curar feridas emocionais. Os óleos essenciais são muito potentes nesse lugar. E para o autismo, é muito interessante usar os óleos essenciais, e esse curso que eu fiz, ele traz uma perspectiva muito incrível sobre o autista, porque o que ele fala do autista? Ele fala que o autista, ele tem uma percepção diferente do mundo. Então, a forma como ele sente o mundo é diferente. Então, quando uma pessoa tem o espectro de autista e ele olha para outra pessoa, para a mãe, para o pai, para os irmãos, para quem quer que seja, ele tem uma percepção diferente do que as pessoas que não têm o espectro de autista têm em relação ao mundo, aos sentimentos. Então, ele olha para uma pessoa e ele não consegue claramente entender se aquela pessoa está chorando porque ela está muito alegre ou porque ela está muito triste. Ele não, essa percepção dele é diferente. E isso faz tudo ficar muito confuso na cabeça dele, e especialmente quando é criança, que já tem toda uma dificuldade maior de assimilação. E toda essa percepção, ela acontece porque o cérebro físico do autista é diferente, ele tem maiores espaçamentos entre as transmissões neurais. Então, se você olhar fisicamente um cérebro de uma pessoa típica e de uma pessoa atípica, ela vai ser diferente. E, consequentemente, toda a resposta bioquímica e emocional deles também é diferente. Só que não é um diferente num lugar de ruim ou bom. É diferente num lugar de diferente. E à medida em que você conseguir ler esse diferente, você vai. Nós temos várias pessoas na sala de espera, gente. Não tinha visto. E à medida em que você conseguir ajudar essas pessoas a terem essa percepção diferente, mais como que eu posso dizer, mais conhecida, se você ajudar essa pessoa a entender como ela funciona, ela se entender, aí eles viram verdadeiros gênios. Por isso que se você pegar os grandes nomes, tipo Albert Einstein, Steven Spielberg, o cara da Apple, tipo assim, todos esses caras, nomes conhecidos mundialmente, se você olhar, eles todos têm espectro de autismo. Sobre o PM4. Então, o que, que acontece? É sobre a gente entender o mundo, o universo dessas pessoas e dar suporte para elas poderem
ser incríveis, porque elas podem ser incríveis, assim como todas as pessoas, né? Então, os óleos essenciais, eles entram muito nesse lugar, num lugar de suporte ao paciente como um todo e também à família, porque a família, ela é muito impactada, especialmente para uma mãe, né? É muito comum você ver mães de autistas que realmente privam a vida pessoal completamente. Elas deixam o trabalho, elas paralisam, elas se separam, casamentos que acabam, e a vida completamente dedicada à mãe cuidar do filho, porque é uma demanda maior ainda do que o padrão, né? Então, por isso que os óleos essenciais, eles podem entrar nesse lugar de trazer mais paz para a família, não só para o paciente. Então, isso também é um ponto que quem é consultor e está aqui tenha essa percepção, tenha essa sensibilidade de não ficar olhando só para as questões pontuais e visuais que você encontra no seu paciente, mas o como você pode fazer com que aquela família fique mais harmonizada e, consequentemente, aquele paciente tenha uma qualidade de vida melhor. Porque, especialmente nas crianças, é muito comum a gente não estar bem como pais e cuidadores e as crianças serem um reflexo de como nós estamos. E no autismo, já que essa percepção e essa sensibilidade é diferente, era justamente isso que eu estava falando, é ainda mais delicado. Então, olhar para a saúde da família faz uma diferença muito grande no autismo. Acho que em todas as crianças, mas no autismo eu acho que a gente tem que olhar com isso com bastante atenção. Agora, pensando na parte terapêutica dos óleos essenciais, esses foram os pontos que eu levei para a clínica do Dr. Baracate como aonde os óleos essenciais podem ajudar. Então, eles podem ajudar na ansiedade e no estresse, né? Porque existem relatos de crianças e pessoas adultos que ficam muito nervosos, né? Tem aquelas descargas de adrenalina mesmo, onde elas ficam ali um tempo tentando assimilar a emoção dela. Então, os óleos essenciais, eles podem vir amplificando mesmo, sabe? Refinando essas conexões, esses sentimentos. Na parte da inflamação, porque pensando terapeuticamente, o corpo da pessoa com espectro de autismo, ele é um corpo mais inflamado. Então, se você trabalha um processo de resposta inflamatória saudável, você vai ter um corpo mais saudável. E, consequentemente, você vai ter resultados no campo mental, no campo emocional, porque, né, obviamente, é tudo uma manifestação, tá tudo ligado. O estresse oxidativo, que é também um processo que os óleos essenciais agem muito forte, eu vou explicar um pouco aqui. A saúde intestinal, tanto é que tem bastante protocolo de desparatização em autistas, especialmente num começo, ou especialmente cíclico, de tempos em tempos é feito, justamente porque essa parte inflamatória intestinal está muito conectado. Por isso que a alimentação é tão importante no autismo. Por isso que, geralmente, se você quer ter uma melhor resposta ao tratamento, aos cuidados, você precisa olhar para a dieta do autista. Não dá para você encher uma criança de pão, bolacha, Danone e ficar usando óleo essencial. Desculpa, vai melhorar? Vai, mas não é isso que vai realmente ser o melhor que você pode fazer para o seu paciente, para o seu filho, enfim. Então, isso é muito importante. O sono, né, que é uma questão aí não só do autista, mas né, de todas as pessoas, mas do autista também. A parte cognitiva, né? Porque existem vários espectros, então existem crianças que têm espectro de autismo, têm uma comunicação excelente, e tem crianças que têm dificuldade na comunicação. E na comunicação não é só fala, é na comunicação não verbal também, é na comunicação da criança, de como ela se expõe, de como ela consegue lidar com os sentimentos dela, de como ela se relaciona, né, com as pessoas. E aí no campo emocional e comportamental também. Então, os óleos essenciais, eles podem servir como uma harmonização dos estímulos, né? O autista, é muito comum quando você começa a ler, ele fala muito sobre hiperestimulação. O autista é um corpo hiperestimulado, né? As sensações dele é como se fossem mais sensíveis mesmo. Então, é como se o toque tivesse um grau maior, como se o som... Por isso que, geralmente, as pessoas que têm esse espectro, elas não gostam de ficar em lugares muito cheios, elas não gostam de ficar com muitas pessoas, elas não gostam de ouvir muitas vozes. Esse curso que eu fiz,
o médico, ele é, né? Ele tem espectro não é de autismo, é de TDAH. E ele fala e ele dá aulas em congressos com milhões de pessoas, né? Milhões não, mas mil com certeza, com milhares de pessoas. E aí ele fala que depois da aula, ele, tipo assim, tem meio que uma descarga, assim, que ele vai para um canto e, tipo, dá uma, tipo, e se fecha ali, e aí ele volta para o centro e ele fala, e eu amo o que eu faço, e eu amo falar com as pessoas, mas ainda assim eu me sinto assim, nesse lugar de confronto interno, de nervoso, quando eu estou palestrando para milhares de pessoas. Então, obviamente que o autista ele pode harmonizar tudo isso, mas sempre isso vai ser um desafio, porque é como ele se sente, porque é como o corpo dele funciona. E aí os olhos essenciais são realmente incríveis nesse suporte, tá bom? Gente, tá fazendo sentido o que eu tô falando para você? Porque o que acontece? Às vezes a gente quer receitas meio prontas, né? Do que a gente tem que fazer. E eu acho que o autismo, em especial, é um lugar que tem que olhar muito para esse lugar de percepção, de caso a caso, né? Todo mundo é assim, somos individuais e únicos. Mas no autismo eu acho que a gente precisa ainda mais ter sensibilidade apurada para conseguir realmente ajudar. Aqui eu coloquei algumas ações, né? Eu estou compartilhando esse material que já está pronto, que é o material oficial que eu coloquei para a clínica, mas a maioria das pessoas que estão aqui, se você já usa óleos essenciais, provavelmente você até já sabe disso, né? Então, os óleos são compostos bioativos e eles trabalham para ajudar nas interações hormonais e comportamentais, principalmente. É onde mais os óleos essenciais agem. E eles promovem relaxamento físico, mental e emocional. Eles amplificam o centro de recompensa neurológica, auxiliam na aprendizagem e refinam a percepção do estímulo versus a emoção. Por isso que eles são incríveis para o autismo, porque o autismo precisa exatamente disso. Ele precisa de um aumento desse centro de recompensa, porque o autista ele não consegue fazer essa conexão da recompensa que o não que o típico consegue. Ele não consegue olhar as coisas nesse olhar muito de fora, mais macro. Ele consegue olhar dentro de uma percepção mais dele, do universo dele. Então, aumentar esse centro de recompensa neurológica faz ele melhorar o relacionamento interpessoal dele, né? E sempre trazendo muito ele para perto. Tipo, tem vários relatos de mães que falam que dão certo com o uso dos óleos quando ela explica o porquê que ela está usando aquele óleo no paciente, na criança. O que tem naquele óleo? Como que aquele óleo vai agir? Como que ele vai se sentir? Se ele gostou. Então, isso é aumentar o centro de recompensa, porque isso vai fazer com que ele entenda o porquê que ele está usando. Eu estou usando isso porque quando eu me sinto muito nervoso, eu uso esse óleo e ele me traz para uma sensação de mais tranquilidade. Eu estou usando isso porque isso vai ajudar o meu suporte neurológico para eu aprender melhor, para eu refinar a minha percepção, para eu equilibrar o meu estímulo versus o que eu estou sentindo, né? Então, isso é muito legal. Percepção e inteligência. Próximo aqui, então, óleos essenciais no suporte a, primeiro, ansiedade e estresse. Aqui, gente, o ponto principal em comum desses óleos é a regulação do eixo HPA, que a gente fala do sistema neurológico. Então, através dessa regulação do HPA, ele vai trazer aí toda uma regulação do sistema neurológico. E os principais óleos essenciais que têm mais estudos científicos comprovando que tem mais benefícios, que tem ótimos efeitos, são esses aqui, são os principais. Tangerina, bergamota, peppermint, toranja, copaíba, frankincense e lavanda. Esses aqui são óleos que ajudam demais a diminuir, gerenciar a ansiedade e o estresse em pessoas diagnosticadas com autismo. Aí como que você vai usar? No difusor, vai usar fazendo uma sinergia diluída em óleo de coco, especialmente se a criança tiver essa abertura ao uso tópico, né? Ou pingando uma gota na mão, fazendo uma conchinha. Mas o difusor, ele já é incrível para... Oi, Si. A Si mandou um oi aqui no chat. Ué, sim, mas não tá. Aqui não tem ninguém na sala de espera agora, não. A Si falou no chat que tem gente na sala de espera. Porque, gente, eu dei uma morgada e eu sei que algumas pessoas ficaram um tempo fora. Eu vou Mas tentar administrar aqui, amiga, no grupo, tá? Vou tentar tá, administrar aqui.
Fala para eles entrarem de novo no link, porque não apareceu para mim. Perfeito. Tá? Mas pode avisar aqui que eu já libero. Então, esses são os principais. Eles vão reduzir os níveis de cortisol, eles vão reduzir a inflamação e vão aumentar a capacidade. Peraí, aqui. Peraí, aqui. E eles vão aumentar a nossa capacidade cognitiva, tá? Esses são óleos que vão ajudar até a aprender melhor, focar, criatividade, toda a parte de cognição. Então, aqui tem alguns óleos que você pode escolher para você usar em pacientes que tiverem como queixa, estresse e ansiedade. Aqui falando na parte inflamatória, né? De dar suporte para potencializar a resposta inflamatória saudável, alinhando com dieta nutricional rica em ômega 3 e fibras. Isso foi um ponto que as nutris da clínica falaram muito sobre usar ômega 3 e ter uma refeição rica em fibras. Isso ajuda muito, potencializa a ação anti-inflamatória do corpo. E quais são os óleos que você pode usar? Copaíba, DDR Prime, capim-limão, orégano, tomilho e frankincense. Gente, nos Estados Unidos, o DDR Prime é muito usado para autismo, muito. Tanto é que quando a Doterra lançou agora, recente, o DDR em cápsula, uma dos principais incentivos da Doterra foi conseguir trazer o acesso do DDR no uso interno para as crianças. Porque como o DDR tem um gosto que é forte, tem muita criança que não aceita. Então, o cápsula foi para isso. Ó, a Edileuza falou, já usei praticamente todos no meu filho. Que bom, Edileuza. E aí, conta um pouco da tua experiência também, se você sentir, tá? Copaíba também é um óleo que, além de dar bastante suporte para a resposta inflamatória, ele age muito no sistema neurológico. Então, se você quer trabalhar a parte da resposta inflamatória e já dar suporte neurológico, a copaíba pode ser excelente para você. Então, aqui são óleos essenciais relacionados ao processo inflamatório, tá? Que vão estar diretamente relacionados também à saúde intestinal, porque está tudo conectado, né? E ansiedade, estresse oxidativo e produção de neurotransmissores, porque a produção de neurotransmissores de hormônios é feito em maior percentual no nosso sistema digestório. A gente às vezes acha que o hormônio é produzido só pelo sistema endócrino, né? Só para essa parte neurológica, mas não, o intestino. Tanto é que a gente chama, né, o intestino de segundo cérebro, porque ele tem aí toda essa parte de produção hormonal aí muito forte. Beleza? O próximo é o sono. O sono tem alguns óleos que vão ajudar, né? E aí os principais, eles vão reduzir a agitação, a irritabilidade, a agressividade, o nervoso. Eles vão promover relaxamento por uma noite de sono restauradora, apoiando a regulação hormonal e um suporte saudável ao metabolismo. E tem muito estudo científico que já comprova os efeitos ansiolíticos e da lavanda, nesse caso aqui, né? Serem mais eficientes do que medicamentos sintéticos da classificação dos benzodiazepínicos. Então, para o sono, usem lavanda. Se o paciente não se adaptou bem, não sentiu efeitos positivos, procura um vetiver, que é um óleo que tem bastante potência nessa parte calmante. A própria copaíba pode ser uma opção também. O breu branco é um óleo que tem tido bastante aplicação no autismo. E também a tangerina, porque os óleos cítricos também são excelentes opções sempre, inclusive à noite. Porque mesmo eles sendo edificador, eles também trabalham muito na parte de diminuição do cortisol, diminuindo a ansiedade, diminuindo o estresse, né? O próximo ponto, o cognitivo, né? O cognitivo é um ponto muito discutido na parte do autismo. Algumas pessoas enfrentam maior dificuldade, outras nem tanto. É isso que torna o espectro tão largo e é isso que torna tantas possibilidades de níveis mesmo, né, dos pacientes. Então, os óleos essenciais, eles podem dar suporte ao processo mental de percepção, memória, aprendizagem, raciocínio, foco, resolução de tarefas e problemas. E um dos óleos principais, gente, é o peppermint. E o peppermint é um óleo que ele tem um mecanismo de ação aonde trabalha toda a parte de melhora das neurotransmissões.
Esse curso que eu fiz sobre autismo fala muito bem do Peppermint. E esse curso é um curso fundamentado no FDA, nos Estados Unidos. E é tão louco a gente falar isso, porque aqui no Brasil a gente é meio, tipo, preocupado com o Peppermint para criança. Fica todo mundo não pode usar Peppermint para criança, né? E lá nos Estados Unidos o Peppermint é liberado para criança, para gestante, que a gente fica aqui sofrendo né, assim, um apavoro em relação a usar esses óleos essenciais nessas pessoas. E lá é indicado, muito indicado para o autismo, porque ele trabalha essa oxigenização cerebral que facilita toda a parte de criação mesmo dos neurotransmissores e das ligações neurológicas. Então, é um óleo super interessante para o processo de aprendizagem. E aí, o próprio frankincense, é um óleo muito conhecido na parte de prevenção de doenças neurodegenerativas, de regeneração de neurônios. Então, o frankincense é um óleo muito legal. O alecrim é um óleo também que trabalha mais ou menos com esse mesmo mecanismo de ação do peppermint, dando uma saúde, um suporte saudável ao sistema neurológico para melhorar a memória, para melhorar cognitivo. O alecrim é excelente. A gente até fala que o alecrim é o óleo da clareza mental, do foco, da concentração, do estudante, porque ele trabalha justamente nesse lugar, melhorando as nossas percepções neurológicas para que as nossas memórias sejam feitas de uma forma mais consolidada. Ele trabalha na consolidação das memórias. O próprio lemon, a bergamota e a tangerina, né? Então, sensações positivas aumentam o senso de recompensa e facilitam o aprendizado e a tomada de decisão. Então, quando ele usa esses óleos que causam essa sensação positiva, ele sente a recompensa de usar. E essa sensação da recompensa é o que faz ele ter uma memória, uma aprendizagem melhor, uma sensação melhor, e inclusive tomar decisões frente ao que acontece com ele de forma mais saudável, equilibrada, confortável. Então, os óleos essenciais podem ajudar muito. Na parte emocional, os óleos podem ajudar no processamento de estímulos externos, gerenciando os estímulos internos e a interpretação das emoções hiperelevadas, porque é isso que a gente fala, o autista sente muito, sente potencializado. Então, os óleos essenciais podem ajudar muito nesse lugar também. E o Balance é um óleo super citado, que é um mix aterrador, bem leve, bem suave, né? O Balance não é uma coisa muito forte e que pode muito ajudar nesse equilíbrio emocional. A própria lavanda, o próprio peppermint, o frankincense, a copaíba e, de um modo geral, todos os cítricos. Por quê? Porque os cítricos possuem um alto teor do ativo chamado limoneno, que regula esse eixo da hipófise, que é o HPA, e diminui cortisol, aumentando dopamina e serotonina. Então, é uma sensação de bem-estar e relaxamento que os cítricos fazem. E os cítricos são óleos muito seguros, então é muito interessante que você use bastante mesmo, seja no difusor, seja numa sinergia para uso tópico, seja pingando uma gota na mão, mas que tenha ali uma rotina mesmo de relacionamento com os óleos cítricos. Beleza? E aí, considerações importantes. Eles são seguros e eficientes, eles podem ser usados em qualquer faixa de idade, desde que você respeite o uso, a diluição e a concentração. Então, você pode sim usar os óleos essenciais, mas a gente vai precisar fazer uma diluição maior. Esses óleos todos que eu trouxe aqui para vocês, basicamente, a gente usa todos. E aí a gente vai fazer algumas combinações e algumas diluições. Então, respeitar esse corpo que é, se for criança, né? Que a maioria das vezes a gente acaba tendo mais, eu particularmente, tenho mais procura de mães para os filhos. Mas a gente sabe que tem autistas adultos também. Então, a gente pode pensar nos dois, igual pensando apenas na concentração, na forma de uso e na diluição. O respeito às sensações individuais, respostas às sensações individuais, são imprescindíveis para o sucesso da aromaterapia. Ou seja, não força teu filho a usar. Se ele não tiver gostando de usar, se ele não estiver entendendo o benefício, não força. O difusor é uma forma que você acaba ajudando muito a pessoa a usar de uma forma um pouco inconsciente, porque ele fica ali inalando o ar difundido, né, a atmosfera criada pela difusão do óleo essencial. Mas se a criança não quer, não força, sabe? Porque é pior. Então, cria um jeito de apresentar esses óleos e de criar isso,
um lugar onde ele se sinta cuidado, amado, onde, sabe, uma coisa que nesse curso falou muito, e que eu particularmente acho que funciona para todo mundo, todas as crianças, e no autismo é muito legal, é você falar com essas pessoas, com o seu filho, usando o óleo essencial e olhando no olho, e explicando, e estando 100% presente naquilo que você está fazendo. Eu, particularmente, acho, olhando para a maternidade, que isso é um dos maiores desafios, porque quantas vezes, gente, eu me vejo fazendo coisas no automático com os meus filhos, tipo, tem que dar banho, vamos ali tomar banho, tem que dar comida, vamos ali dar comida, tem que arrumar para ir para a escola, vamos ali, porque a tua cabeça está pensando no trabalho que você tem que fazer, está pensando no feijão que você colocou de molho, está pensando na casa que você tem que limpar, está pensando na conta que você tem que pagar, está pensando, enfim, está pensando em um milhão de coisas. E a criança sente muito isso, mas a criança autista, ela não pode ser assim, porque senão você vai estar dificultando mais todo o processo. Então, às vezes, é melhor você trazer essa consciência para você, essa paciência, essa presença, para você conseguir ter um sucesso maior em cada fase da vida dessa criança, porque aqui estava até escrito, cada fase sua necessidade. Então é importante entender também o que aquela criança está precisando naquele momento. Né? A gente às vezes quer resolver todos os problemas de alguém. Ai, não dorme, ele não... É 15 mil coisas. Não dá para você resolver 15 mil coisas ao mesmo tempo. Então, foca em duas. Dormir é agitação, é cognição, está muito inflamado, é parte de desparatização, isso, né, vai ser melhor. Os hábitos definem o sucesso e os óleos essenciais são uma ferramenta de saúde e bem-estar. Aqui, gente, tá esquisito. Peraí, deixa eu só ver uma coisa. Eu tinha pulado tinha percebido. Eu falei para vocês, então, da ansiedade e do estresse, né? Da inflamação e do estresse oxidativo, que eu falei bastante desse processo anti-inflamatório, e eu tinha pulado esse, que é a desparatização intestinal. Quando chegou ali no final, eu falei, não, eu falei de desparatização. A desparatização, os principais óleos essenciais que você pode usar é o orégano, o tomilho, o capim-limão, a canela e o onguarde. Esses são os mais citados no processo de desparatização. Então, o que você vai fazer? Você vai promover uma redução inflamatória, uma melhora da absorção nutricional e a produção de neurotransmissores que vão desencadear a redução da ansiedade e do estresse. A parte metabólica e imunológica é muito importante para todos os corpos, e para o autismo isso não é diferente. Então, promover um processo de desparatização usando óleos essenciais é muito eficiente, e esses aqui são alguns dos mais indicados que você pode usar, tá bom? Se for criança, você vai fazer uma sinergia diluída em óleo de coco e vai passar no abdômen por um tempo, 7 dias, 2 a 3 vezes por semana. Se for adulto, você pode fazer até injeção. Uma cápsula vegetal vai ficar mais confortável, porque a maioria desses óleos tem um gosto bem forte, então a cápsula vai te ajudar. Mas se for criança, vamos focar no uso tópico. Beleza? Então, o sono a gente falou, o cognitivo a gente falou, o emocional a gente falou, e essas considerações que foram importantes. Aqui, aqui eu fiz uma conta para eles. Quando eu mandar para vocês, eu vou mandar sem esse daqui, porque a gente estava vendo qual que era o custo de incluir isso dentro do processo que já existe de tratamento. Mas aí aqui eu quero falar para vocês dos principais óleos essenciais que você pode usar na sequência. Então, o primeiro é a tangerina. É um óleo meio que número 1 para o autismo. E aí, por quê? Porque ele vai reduzir a inflamação cerebral, ele vai aumentar a dopamina, ele vai aumentar o relaxamento, ele é excelente para depressão e insônia, ele ajuda na elevação do humor e do foco e controla as sensações do corpo. E aqui embaixo tem como que você pode usar. Então, você pode usar aromático, você pode usar tópico, né? Você pode fazer até a ingestão, porque são óleos que dá para você aromatizar um alimento, dá para você aromatizar um suco, dá para você aromatizar uma água, e isso vai fazer com que ajude na saúde intestinal, que vai fazer tudo isso, aumento de dopamina, relaxamento de bem-estar. Então tá tudo conectado, porque você vai promover uma redução de inflamação e consequentemente você vai trabalhar no sistema hormonal, tá bom? O próximo, aqui eu coloquei os valores dos prazos para vocês, no que eu estava apresentando para eles, a gente estava avaliando o custo, né? Custo-benefício, óbvio.
Mas é muito legal porque você vê que são óleos acessíveis. São óleos que as pessoas podem comprar. Então, é importante a gente dar esse olhar também, porque às vezes as pessoas elas já têm um preconceito que elas ouviram alguém falar, e aí elas repetem aquilo, sem elas nem saberem se é verdade. Eu, às vezes, fico recebendo mensagem, tipo, óleo essencial não pode tomar, meu Deus, quem que tá falando que óleo essencial pode tomar? Aí eu falo, mas onde você ouviu isso? Porque às vezes eu vejo tanta gente me falando coisa só por falar, só porque ela ouviu e está repetindo. Ela nem procurou saber, ela nem estudou, ela nem foi atrás de uma fonte onde ela confia, ou ela não teve uma análise crítica sobre aquela informação que ela está ouvindo. Ela está só repetindo alguma coisa que ela falou e comprando uma ideia, como se a gente tivesse sempre que se posicionar em uma ideia. Tipo, ser contra ou ser a favor de alguma coisa. Então, isso é uma coisa que eu achei muito interessante. E trago aqui o convite para vocês, na hora de apresentarem os óleos essenciais, trabalharem nas questões dos valores mesmo, né? O capim-limão. Gente, capim-limão é um óleo super acessível e é um óleo que traz um monte de benefício. Um monte. A doTERRA mesmo é uma empresa que trabalha ela sempre nas convenções. Ela traz muito material técnico sobre o capim-limão, do quanto esse óleo tem propriedades incríveis e que é tão acessível. Então, quanto mais a gente souber sobre o capim-limão, mais a gente vai ter ferramentas acessíveis para cuidar da nossa saúde e da saúde dos nossos pacientes, familiares e tudo mais. Ele controla, o capim-limão, ele é ótimo para controle motor dos movimentos. O autista, ele tem aqueles movimentos repetitivos. Tem alguns autistas que têm esse sinal dos movimentos repetitivos. E o capim-limão é ótimo para esses autistas que têm esses movimentos, né? Então, por quê? Porque ele tem esse controle motor. Por quê? Porque esse controle motor desregulado do autismo, quando você olha para o cérebro dele, tá no mesmo lugar do Parkinson. Óbvio que é diferente, óbvio que estão... um é síndrome, outro é doença, enfim, é todo um comportamento diferente, mas fisicamente falando, eles estão no mesmo lugar. E o Parkinson, ele tem justamente como sinal também essa disfunção motora. Então, é muito legal, porque o capim-limão age justamente nesse lugar que vai trazer um suporte para trabalhar o controle motor dos movimentos do corpo. Muito legal, gente. Redução da inflamação neural, aumento de dopamina, proteção dos neurônios dopaminérgicos, que são os neurônios que produzem a dopamina, e ele é sedativo e calmante. Aí você pode usar aromático, pode usar tópico, e dependendo, você pode até fazer ingestão também, coloca numa água mais morninha, como se fosse um chá, coloca no teu alimento, você pode usar numa cápsula, você pode usar o capim-limão também internamente. Nas crianças, foco sempre no uso tópico e no uso aromático, tá? No uso tópico devidamente diluído, em óleo de coco fracionado de preferência, que é o melhor óleo vegetal para você diluir o óleo essencial. Frankincense, neuroprotetor, anti-inflamatório, reduz estresse oxidativo, indutor de apoptose, promove a morte da célula que tem algum dano no DNA, apoia a função celular saudável, promove relaxamento e diminui inquietação e promove consciência e conexão espiritual. Ou seja, incrível. Este é o frankincense. Uso aromático, uso tópico e também ingestão pode ser uma opção para adultos, como eu já falei, tá bom? Próximo, olha a copaíba. A copaíba age no sistema endocannabinoide, né? Então, a gente chama a copaíba de CBD brasileiro. Ele é neuroprotetor, ele é poderoso anti-inflamatório e analgésico, reduz estresse oxidativo, dá suporte ao sistema digestivo e promove relaxamento e calma. Você pode usar tópico, pode usar aromático e também pode fazer ingestão, tá? Lavanda. Lavanda, potente ansiolítico natural, promove aumento de serotonina, consequentemente de melatonina, porque a melatonina ela trabalha com feedback positivo em relação à serotonina. Então, se você aumenta serotonina, você aumenta a melatonina. Se você aumenta a melatonina, você tem uma noite de sono de maior relaxamento e descanso. Então, em vez de ficar dando melatonina, usa a cadeia de ativação da melatonina. Você vai estar ensinando o teu corpo a funcionar. Muito melhor. Calmante e redutor de estresse e de cortisol, né? O cortisol, que é o hormônio do estresse que a gente fala, anti-inflamatório, auxilia na comunicação
e autoexpressão. Então, para quem tem dificuldade, e geralmente existem autistas que têm, a lavanda é excelente. Uso aromático, uso tópico e também pode ser ingerido, dependendo do caso, certo? O sexto é o peppermint, que eu até comentei aqui. Ele melhora a respiração, ele reduz a ansiedade, ele melhora o foco, clareza mental e consolidação das memórias. Anti-inflamatório, revigorante e estimulante. Para as crianças, é o que eu falei para vocês. Nos Estados Unidos é muito recomendado, aqui no Brasil é muito discutido. Então, eu particularmente prefiro não usar o peppermint nas crianças para ter menos desgaste. Já usei peppermint nos meus filhos, pontualmente, porque nem é um óleo que eles gostam, para ser sincero. É um óleo que tem um aroma muito forte, então as crianças geralmente têm não é tão agradável a relação que a criança tem com o peppermint, então mais nesse lugar de não ser agradável do que propriamente outro, faz com que eu não indique muito e também não use muito nos meus filhos. Mas isso não quer dizer que em algum momento eu já não usei, porque eu já pontualmente usei, por exemplo, numa regulação de uma febre, eu já usei. Mas aqui o peppermint fica aí principalmente para os adultos, tá bom? E o último óleo é o alecrim, que é um óleo que ajuda na função cognitiva. É um óleo que melhora a concentração, clareza mental e memória. É um antioxidante e também um revigorante e estimulante. Aí você também pode usar ele no difusor, você também pode fazer uma sinergia para fazer uma aplicação no topo da cabeça, atrás das orelhas, na nuca, nos pulsos. Você pode usar ele aromaticamente, né? Incrível, tá bom? E inclusive na ingestão também. A canela é o último óleo essencial que eu queria trazer para vocês. A canela, ela entrou nesse curso num lugar até de redução de vontade de comer doce. Por quê? Porque o doce é muito inflamatório. Então, se você consegue ter uma dieta menos inflamatória, você vai ter um corpo mais saudável. E, consequentemente, todos os impactos de um corpo inflamado vão ser reduzidos. E a canela ajuda bastante com a redução da vontade de comer doce, auxilia na regulação dos níveis de açúcar. Então, se você tem aí uma diabetes, uma predisposição, ou está preocupada com essa regulação glicêmica, a canela é excelente. Ela é antioxidante e anti-inflamatória também. Então, é um óleo que está na lista dos óleos mais usados no autismo, tá? Aqui eu coloquei os melhores óleos essenciais para suporte emocional, pensando no humor, na calma, na agitação, na raiva e na capacidade de resposta. Pensando no humor, esses são os óleos principais que você pode usar. Então, são óleos que você pode todos os dias começar o dia colocando no difusor. Para autismo ou não. Para o autismo, incrível. Os melhores: bergamota, lemon, laranja, toranja e tangerina. Tá? Para calmantes, né? Principalmente florais, madeiras e as resinas, camomila romana, lavanda, ylang-ylang, cedro, sândalo, breu branco, bergamota e o bax. São opções que têm bastante resultado nesse lugar de nervoso, para acalmar mesmo. A agitação e inquietação, aí a gente vai mais para as madeiras, né? O vetiver, o frankincense é legal, a camomila romana, a lavanda, a laranja, também os cítricos de novo. Aqui já traz mais o gerânio, traz a salvia-escloreia, ele vai mais para os florais também. Para raiva, frankincense, vetiver, copaíba, bergamota, grapefruit, laranja e lemon. E aí, desculpa não te dar uma única opção, mas a verdade é que só experimentando que você vai saber qual é o óleo que vai ser incrível para o teu filho, para você, para o teu paciente. Então, começa com algum que tenha bastante propriedade para você poder usar ele em vários momentos, para você ir sentindo como que acontece, mas pensa que você pode, a cada mês, comprar um e aumentando a tua farmácia para você encontrar a combinação e os óleos que vão trazer mais efeito para você. Eu costumo dizer que óleo essencial é igual médico. Quando você vai no médico e você tem uma doença, ele fala assim para você: olha, Amanda, a gente vai fazer um tratamento aqui para você, vou te dar uma prescrição, mas a gente vai experimentar. Vamos ver se vai dar certo. Usa, volta aqui daqui 30 dias, vamos refazer os exames e aí a gente vai saber se deu certo ou não.
O médico não vira para você e fala: olha, usa esse medicamento, porque esse medicamento vai resolver tudo com certeza. Não, ele não fala isso. Ele fala que é para você experimentar e ver como que você vai se sentir. Ai, tem mal, ai, me deixei enjoada, ai, não, ai, não funcionou bem, ai, tô com sono. Aí troca o remédio. E aí tudo bem. Aí como que você quer resolver o problema de alguém dando uma única opção de óleo essencial? Não é assim, você vai dar opções. A pessoa também tem responsabilidade em falar, pô, eu acho que de repente o cítrico vai ser melhor para mim, ou não, eu acho que um óleo mais para o floral me traz mais calma, ou eu gosto mais das madeiras. Então, trazer essa percepção individual faz toda a diferença. Próximo, capacidade de resposta. Aí você tem frankincense, cedro, alecrim, grapefruit, laranja, lemon, eucalipto, hortelã verde e o adaptive. São óleos bem citados nesse lugar de trazer aí essa resposta emocional, especialmente. Considerações finais. A personalização do protocolo para atendimento das necessidades individuais e o acompanhamento do paciente aumenta significativamente o sucesso do tratamento. Ou seja, fazer um único protocolo para todo mundo não é assim. É entender como que você vai ouvir, fazer pergunta, como que é essa rotina, o que mais está precisando, para você ir acompanhando. Que nem eu tô com um paciente que ele tem autismo. E ela queria um óleo essencial só. Aí eu falei, começa com a copaíba. Começa com a copaíba e vai. Ela sempre me manda áudio, às vezes até coloco no meu Instagram o áudio dela, porque ela compartilha, que eu falei para ela, eu falei, me conta tudo. Tipo assim, ó, vai me falando. Tipo, ah, ele melhorou. Aí no começo ele não estava conseguindo tomar por causa do gosto. Aí eu falei, põe no mel. Ou vamos comprar cápsula. Aí ela conseguiu pôr num pouquinho de mel, ele já aceitou. Aí no primeiro dia que ele tomou, ela tinha que levar ele ao médico e ela tinha que levar ele de ônibus. E aí ele sempre, tipo assim, é um caos quando ela tem que sair com ele de ônibus, porque ele nunca quer andar de ônibus. Óbvio, né? Eu também não queria andar de ônibus, não, imagina ele. E aí, tipo, é muita gente, entra naquela percepção hipersensível do autismo. E aí ela falou, Thaís, você acredita que ele foi, entrou comigo numa loja? Ela falou, imagina, eu nunca entro em loja com ele. E quem tem filho sabe que é verdade, né? A gente não entra em loja com filho mesmo, porque é difícil. No autismo, obviamente, isso deve ser ainda mais potencializado. Aí ela falou, você acredita que ele até ficou me ajudando a procurar as coisas? Nossa, ele mesmo à noite falou para mim, nossa mãe, tô mais calmo hoje. Ela falou, ou seja, tô amando, já indiquei você para outras mães, porque é isso, uma coisa que é boa, ela é organicamente, naturalmente compartilhada. E aí, né, ela já contou para amiga que tem um filho também, e aí começou. E aí o filho toma CBD, mas não se acostumou com CBD. Mas enfim, então eu falei, tem gente que eu sinto, pô, DDR. DDR aqui eu acho que vai ser melhor. Você vê que está muito disfuncional o corpo, que está precisando, sabe, de um reset mesmo, de ajudar a parte digestiva, de ajudar a parte inflamatória, sabe? Aí eu gosto do DDR. A lavanda, os cítricos. Então, é muito essa percepção. A inclusão dos óleos essenciais na rotina de forma leve, natural, consciente e explicada aumenta a adesão. Então, isso é uma coisa que foi falado muito. Fala por que esse óleo essencial? O que ele vai fazer? Como que ele vai agir? Explica. A adesão dos óleos na rotina familiar traz mais harmonia emocional e energética da família. Então, quando você for fazer o protocolo, não esquece da mãe. Pega e fala para ela também se relacionar com os óleos. Coloca ali um frankincense para ela também. Coloca ali um copaíba. Coloca ali um cítrico. Coloca um peppermint. Não esquece da família. Óleos essenciais do Terra são os únicos com certificação de pureza testada e garantida, e por isso são os únicos que eu recomendo. Hoje eu estava falando isso para uma cliente. Ela estava falando para mim dos óleos, tal, da doTERRA. Eu falei, olha, eu usei muitos óleos essenciais antes de usar da doTERRA. E para mim, você não precisa ser um profissional de aromaterapia para você ver a diferença. Se você pega um frasco de óleo essencial de outro fornecedor e pega da doTERRA, você sente que tem diferença. Hoje, que eu sou uma aromaterapeuta, que eu sou uma expert em óleos essenciais, eu consigo te justificar tecnicamente por que os óleos essenciais da Terra são melhores. Então, plantar uma lavanda aqui em Santos, plantar uma lavanda lá no Mato Grosso, que era onde ela é, e plantar uma lavanda lá na Bulgária é diferente. Então, o local de origem da planta já vai
oferecer um perfil químico do óleo essencial diferente. Por mais que existem empresas que são de boa fé, só a doTERRA hoje consegue certificar que todos os lotes são analisados e tem um controle de mais de 50 testes físico-químicos e microbiológicos que garantem a pureza, a qualidade, o teor, né? Então, tudo isso faz diferença. E a doTERRA é a única. Então, eu, Thaís, só uso os óleos essenciais da doTERRA hoje e só recomendo os óleos essenciais da doTERRA. Então, se você está falando de usar óleos essenciais, eu estou falando isso para ela. Eu falei, quando você fala de óleos essenciais, você fala de promover a tua saúde. Para que você vai pegar alguma coisa que você não confia, que não é 100% seguro, que não é puro, para você promover a tua saúde? Nem usa. Usa uma coisa que você tem certeza que é bom e que vai trazer benefícios para você. Você vai usar alguma coisa que você não tem certeza? Especialmente nas crianças, especialmente nos filhos? Não dá. Então, tipo, tenha certeza, confiança na marca que você escolher e eu recomendo os óleos essenciais da doTERRA. Compreender a maneira como o cérebro do TEA processa as informações nos mostra como amplificá-lo. Então, quando a gente entende que o cérebro funciona diferente, que os passamentos entre os neurônios são maiores, que tudo isso gera uma resposta bioquímica e emocional diferente, faz com que você consiga dar suporte para que esse cérebro funcione de uma forma boa, tranquila, equilibrada. Não é sobre tornar o autista uma pessoa típica, o atípico no típico. Não, é só ele se sentir bem. É só ele ter uma autopercepção melhor sobre quem ele é, sobre como ele funciona, sobre como funciona o outro, qual a percepção que ele tem do outro. É uma amplificação mesmo, é um refinamento de como o sistema cerebral funciona. E os óleos essenciais, como eu falei aqui, é até uma apresentação bem técnica, né? Tem bastante informação de como funciona o óleo essencial num lugar mais técnico, mas é porque eu aproveitei essa apresentação, que foi uma apresentação feita para uma clínica, então é uma apresentação com um nível técnico maior do que quando a gente fala de óleos essenciais no uso de dia a dia, mas eu acho que é muito importante falar disso no TEA, e é isso que é a raiz de fazer melhor, de dar ajuda, de ser realmente eficiente. Então, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. É um prazer para mim falar sobre isso. Sinto no meu coração assim que quanto mais pessoas a gente conseguir ajudar, a gente vai estar deixando famílias mais saudáveis, pessoas mais felizes. Então é uma aula que eu amo, de verdade, assim, é um conteúdo que eu amo. E fiquem à vontade para vocês compartilharem comigo as suas dúvidas, as suas experiências, enfim, né, o que você já usou. Vai ser um prazer, assim, para eu conhecer um pouco de vocês também. Tá bom? Então, eu agradeço. Eu vou mandar a apresentação, eu vou salvar e vou mandar no grupo, tá? A apresentação no grupo de cliente. Então, se você ainda não é cliente, se torne cliente para você ter acesso a todo esse material. Isso é a grande vantagem de você escolher uma consultora da nossa organização. Você vai ter acesso direto a todo esse conteúdo. E fala com a pessoa que te convidou para essa aula, que se ela está te convidando é porque ela provavelmente trabalha diretamente comigo e nós estaremos todos juntos para te ajudar a ter mais informação e mais confiança em usar os óleos essenciais aí na tua vida, na saúde da tua família como um todo, tá bom? Gente, muito obrigada! Fiquem com Deus. Eu acho que ninguém tem nenhuma dúvida, né? Ninguém mandou nada. A Edileuza só que mandou, falou que queria muito que algum deles tivesse ajudado na equitação, concentração do filho, mas não notei alterações. Edileuza, depois, se você quiser, me manda uma mensagem, me fala quais você usou. Olha quais tem aqui que você não usou. Experimenta novos. Experimenta de forma diferente do que você já usou. Não desiste, porque com certeza tem óleos essenciais que podem ajudar o teu filho a ficar mais tranquilo e ter uma vida melhor. Não desiste. Não é na primeira tentativa, geralmente, que dá certo mesmo. Sorte de quem consegue logo no primeiro. Tá bom? Gente, muito grata. Obrigada, Edileuza. Tô aqui, pode contar comigo. Obrigada, Marjorie. Obrigada, Simone, Amanda, todas por estarem aqui online comigo. Um beijo grande, meninas. Fiquem com Deus. Beijo.